A graça e a paz, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meus amigos. Aqui quem vos fala é o servo do Senhor Jesus Cristo, pastor Fred, da cidade de Carandaí, da Igreja Batista Livre. Você que tem me acompanhado, eu quero agradecer imensamente pelo seu apoio. Afinal de contas, não é fácil a gente permanecer firme, a gente continuar inabalável em tempos difíceis como esse. E eu quero também deixar aqui um encorajamento a você, meu irmão, você, minha irmã, pedindo a Deus que possa abençoar a sua vida. Essa sempre tem sido minha oração, mas eu quero encorajar você a fazer a sua parte. Quero encorajar você a ter o seu devocional, a entender que nós estamos lutando. E é sobre isso que nós iremos falar nesta noite. Até aqui, meus irmãos, nós estamos falando sobre conflitos da vida. E não há uma família, não há uma pessoa, não há uma cidade, não há lugar onde há pessoas que não haja conflitos. E nós estamos aprendendo muitas coisas sobre os conflitos. Iremos chegar em determinados conflitos, problemas específicos, mas até aqui nós já temos certeza de uma coisa, de que Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus nos fez e Ele tem um plano maravilhoso na nossa vida. Mas estamos aprendendo também que o homem, infelizmente, ele depois que decaiu, ele tem se metido em muitos problemas. E nós falamos quem nós somos agora, outro dia, em vídeos passados. Por que nós sofremos? Quando falamos quem nós somos agora, nós somos seres expulsos do paraíso, seres insatisfeitos, seres totalmente impedidos de voltar ao paraíso original, mas ao mesmo tempo seres que podem decidir a respeito do seu futuro. E por que sofremos tanto? A terra amaldiçoada, a humanidade decadente, a moralidade baixa e a religiosidade aparente. Esse foi o estudo que nós tivemos na última quarta-feira. E hoje nós queremos então, já que estamos falando de conflitos, já que estamos falando de problemas, não adianta nós só falarmos do resultado. Nós vamos falar hoje daquilo que acontece antes de vermos o resultado. Então nós queremos detectar alguns sintomas antes de chegar no diagnóstico preciso, que é os problemas que nós enfrentamos. E nesta noite nós iremos falar do nosso campo de batalha, onde nós temos enfrentado lutas. Talvez nós pensamos que nós estamos aqui, neste mundo, nós estamos cada um na sua casa, cada um na sua cidade, mas nós esquecemos que nós somos seres espirituais também. E como seres espirituais, logo nós estamos numa batalha espiritual. O nosso campo de batalha não é somente físico, não é somente pessoal. Ele é muito mais espiritual do que a maioria de nós imaginamos. Então hoje nós vamos descobrir quem estamos enfrentando. Este é o título da mensagem de hoje. E no campo de batalha, quem estamos enfrentando? Tá ok? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor pela mensagem de hoje à noite. Orem comigo, fecha seus olhos aí, junta todo mundo e vamos clamar ao Senhor. Pai, por Cristo Jesus, nosso Senhor, nós somos gratos ao Senhor demais. Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus que nos ama, o Deus que se compadece de nós, o Deus que nos visita em nossas fraquezas e um Deus que quer nos amparar diante de tantos problemas que nós enfrentamos. Mas, meu Pai, nós sabemos que o Senhor não entra na nossa vida sem ser chamado, sem ser convidado. O Senhor não, de forma alguma, o Senhor não se intromete na nossa vida. O Senhor espera nós convidarmos o Senhor, chamarmos, clamarmos o Senhor para o Senhor
vir ao nosso encontro, vir nos socorrer. E nesta noite, ó Pai, eu quero chamar o Senhor. Chamar o Senhor para participar conosco, para estar conosco, para se fazer presente no nosso meio, onde estiver um ou dois mais reunidos, que o Senhor se faça presente nesta noite para nos abençoar. É isso que oramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Efésios. Minha Bíblia já até se encontra aberta aqui. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Versículo 10 ao versículo 12. Efésios 6, 10 a 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Muito bem, irmãos, se nós estamos procurando saber quem nós estamos enfrentando, o texto de Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 12, ele é muito claro a nos informar quem nós estamos enfrentando. E nesta noite nós queremos falar do diabo. Misericórdia, né, irmãos? Tá doido, né? Imagina, você fica pensando aí, o pastor quer falar sobre Deus, sobre Cristo, mas nessa noite ele vai falar sobre Satanás, sobre o inimigo, sobre o nosso adversário. E, meus irmãos, nós precisamos compreender a respeito de Satanás. Nós precisamos entender quem é o diabo. Nós precisamos chegar a uma conclusão de como ele atua, quais meios, o que ele está fazendo, quem é o diabo. E se nós compreendermos de fato quem é o diabo, entendermos que ele está atuando nas regiões espirituais, talvez nós vamos compreender que muitas batalhas que nós estamos perdendo, muitas lutas que nós estamos saindo como derrotados, é porque nós não estamos lutando neste mundo, nós estamos lutando em outro mundo, um mundo espiritual. Então a Bíblia, quando ela diz para mim, quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, a Bíblia ela vai dizer que o diabo, que as forças do mal, eles também têm poder. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais. Quando a Bíblia está dizendo que forças espirituais, nós precisamos compreender que não são fraquezas espirituais. O diabo, ele é poderoso, meus irmãos. O diabo, às vezes eu fico vendo pessoas, até mesmo nós, equivocadamente, nós menosprezamos o inimigo. E nós achamos que ele não vai ter uma atuação na nossa vida. Ele não vai nos tocar. Ou como se ele não tivesse poder nenhum. Paulo está dizendo que a nossa luta é contra o diabo, é contra aqueles que estão abaixo do diabo, é contra toda a hierarquia de Satanás. Eu e você precisamos compreender que o diabo, ele é poderoso demais. Ao passo de lá em Mateus, vamos lá em Mateus
capítulo 4, o nosso Senhor Jesus, quando foi tentado pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás, né? Ele precisava passar por essa provação, ou teria que passar. A seguir, Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa. E é engraçado, né? O diabo levou à cidade santa. A gente acha que o diabo só nos leva para o inferno, né? Mas não. Ele pode armar ciladas para nós, igual aqui estava armando para Cristo. O levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, talvez a gente pense assim: mas o diabo ele não é poderoso. Mas repare que o diabo, ele levou Cristo a inúmeros lugares. E aqui é bem específico que o diabo, Satanás, irmãos, ele se apresenta para Jesus Cristo. O nosso inimigo, ele é poderoso. Ele tem esse poder de se apresentar, ele tem o poder de se incorporar, ele tem este poder de nos iludir, de nos enganar. E ele fez de tudo, prometendo Cristo até o mundo. Ele diz aqui: se me prostrarem, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E, diante disso, o nosso Senhor Jesus Cristo responde também: então o Senhor lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele dará culto. Com isso deixou o diabo. Então, vamos parar por aqui. Nós estamos falando que o diabo ele é poderoso. E quando nós falamos que ele é poderoso, a atuação dele não está limitada ao ser humano, não está limitada ao hemisfério ou à esfera espiritual. Desculpe, irmãos. O diabo, ele atuou tentando Jesus Cristo, ele levou Cristo para inúmeros lugares e ainda lhe prometeu os reinos deste mundo e toda a glória deste mundo. E aí a gente pensa assim: tudo bem, né? A gente vai ver aqui agora que quem garante que o diabo ia fazer tudo isso? Mas nós podemos ver em inúmeros locais, em inúmeras concentrações, em inúmeros grupos religiosos secretos, que o diabo, de fato, irmãos, ele tem poder para nos iludir, para nos enganar e até para nos dar aquilo que nós desejamos. Mas a questão é, ele está simplesmente aplicando o golpe da sua mentira. Então, o diabo, ele é o príncipe deste mundo. Jesus Cristo disse, lá em João capítulo 16, que ele é um príncipe. Logo, um príncipe, ele tem o seu principado. Logo, Satanás, ele está reinando, governando sobre milícias, sobre principados e sobre potestades.
Então, se eu fosse você, eu passaria a entender mais sobre o diabo e entender a sua área de atuação. Tá ok? Ele pode atuar no mundo espiritual, ele pode atuar no mundo material, no mundo sentimental, ele pode atuar em toda a nossa vida, tá? Mas, como eu acabei de falar, o diabo também, ele é mentiroso. E aí, irmãos, às vezes a gente pensa que, imagina se Jesus, tivesse cedido à vontade do diabo. Eu imagino Satanás assim, olha, Jesus, agora eu não vou te dar nada não. Afinal de contas, eu não tenho nada e você simplesmente me adorou e perdeu a sua oportunidade de executar a sua missão aqui na terra. Mas João capítulo 8 diz assim alguma coisa sobre Satanás. Então já vimos que Satanás ele é poderoso, certo? Se todo principado, toda potestade age com força, e quando fala força aqui é com poder, imagine o rei ou o líder desses principados e potestades. E falando de Satanás ainda, a Bíblia diz assim em João capítulo 8, versículo 44. Olha só, vós sois do diabo. Às vezes a gente pensa assim, Satanás, ele só é rei sobre o principado, só é rei sobre a potestade. Mas eu quero te dizer uma triste realidade nesta noite. Infelizmente, Satanás está governando, sendo o senhor de muitas pessoas no planeta Terra. Porque Jesus está dizendo para homens religiosos, pessoas religiosas, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Meus irmãos, olha o que Jesus Cristo está dizendo. Ele está nos afirmando que o diabo real, ele é pai da mentira. E logo, todo aquele que vive na prática da mentira. E quando eu digo mentira, eu não estou falando simplesmente, não estou falando só do verbo, não estou falando só de uma ação pronunciada, porque é fato que aquele que vive mentindo, ele é de Satanás. Mas será que a mentira, ela só é expressa no falar, no linguajar? Será que a nossa vida hoje ela é uma verdade? Ela é a expressão da verdade? Ou será que a nossa vida é uma mentira? Às vezes, irmãos, nós vivemos vidas mentirosas. E a Bíblia está dizendo que aquele que vive na mentira, aquele que fala mentira, aquele que prefere a mentira, não é de Deus, não conhece Deus, porque o seu pai é o diabo, é Satanás. Meus irmãos, e eu quero dizer para você uma coisa. Jesus Cristo fala umas coisas aqui muito profundas que a gente deveria levar em consideração, ou levar mais em consideração. Quando ele fala no versículo 43, depois de falar que vós sois do diabo, ele diz, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Às vezes eu e você, nós parecemos muito com Adão e Eva, porque Deus se apresenta a Adão e Eva, Deus mostra para eles todas as maravilhas que Deus tinha preparado e simplesmente coloca uma objeção, uma ordem negativa para eles, dizendo, ali vocês não vão, ali vocês não tocam. Nós já ouvimos sobre isso, todo mundo já sabe dessa história. Mas Deus falou que no dia que vocês tocarem, comerem do fruto, certamente vocês vão morrer. E ali, o diabo,
na sua maldade, na sua malícia e mentiroso, né? Ele chega para Eva e diz o seguinte: olha, foi assim que Deus disse? Deus falou isso para você? Ele fica ali meio que jogando para você: olha, eu não sei de tudo, mas fala para mim o que aconteceu, o que Deus falou, o que a Bíblia diz, o que o irmão falou, o que o pastor falou. E a gente, às vezes, cai no papel de Adão e Eva e a gente vai lá e faz o quê? Não, é porque a Bíblia diz sim, é porque as Escrituras dizem, meu pastor diz, o irmão diz, um irmão ungida de Deus falou. E aí o diabo chega, ele usa uma pessoa ali para te tirar da presença do Senhor e fala assim: olha, não é bem assim não, vai lá e faz de outra forma. E a gente simplesmente cai na mentira, cai nas lábias de Satanás. Cuidado, meus irmãos, porque nós precisamos compreender mais a palavra do Senhor e deixar de lado aquela palavra que vem para confrontar aquilo que Deus falou. Então, o diabo, ele é poderoso, o diabo é mentiroso, mas o diabo é também maligno. Irmãos, não existe nenhuma bondade, nenhuma consideração, nenhum princípio moral, nenhum código de honra, nenhum sentimento nobre com relação ao do diabo a você e a mim. Às vezes, a gente conversando assim, eu já encontrei várias pessoas meio que com pena do diabo, sabe? Nossa, mas por que o diabo vai para o inferno? Por que ele caiu? Será que o diabo não tem como se arrepender? E se o diabo se arrepender, será que ele é para agora? Irmãos, o diabo, ele é mentiroso, ele é astuto, ele inescrupuloso. Mas, e a gente tem que pensar o seguinte, que ele já recebeu a sua condenação. A derrota de Satanás aconteceu na cruz do Calvário. Então, logo, ele sabe que ele não tem mais para onde ir. Mas ele quer fazer o quê? Ele tem um plano para a minha vida. Presta atenção. O diabo tem um plano para a minha vida, um plano para a sua vida, um plano para a sua família, um plano para a minha família, um plano para a minha cidade, um plano para a sociedade, um plano para este mundo. E o plano de Satanás se resume em João 10. João 10 diz aí: se a gente fosse descrever o diabo, a gente usaria 3 palavras, né? Maldade, maldade mais maldade, maldade sobre maldade. Esse é Satanás. João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para... É um título dado ao diabo, irmãos, tá? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, né? Jesus está falando aqui, o ladrão é específico ao inimigo. Vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus irmãos, vamos parar para pensar um pouquinho. O inimigo, ele decaiu diante do Senhor. E desde que ele decaiu, tudo que tem no seu coração, toda a natureza do inimigo é maldade em cima de maldade. O inimigo, ele não tem o lado moral que nós temos. Ele decaiu, ele se opôs, ele queria ser mais que Deus, ele queria ser o Deus, e ele conseguiu ser o Deus desse século. Só tem um porém: o plano único do diabo é nos matar, é nos roubar, é nos destruir. E não leve essas ações simplesmente para o óbvio, não. Quando fala roubar aqui, não é roubar simplesmente a sua carteira, né? Porque talvez o ladrão da rua vem para roubar a sua carteira, né? Talvez até o passarinho
você coloca ali alguns grãos para secar e o passarinho, a galinha, vem também roubar as suas coisas. Mas o diabo, ele veio para roubar tudo. E uma coisa que ele consegue roubar, que as pessoas não percebem, é a alegria, a paz, a esperança da nossa alma. Quantas pessoas hoje estão buscando alívio, conforto, esperança para a sua alma? Mas elas não percebem que o inimigo, por darem lugar ao diabo, por darem brechas ao inimigo, ele entra nas suas vidas e ele rouba a sua paz, ele mata sonhos, ele mata pessoas, ele aniquila pessoas, ele mata tudo aquilo que nós criamos que tem vida. E ele consegue destruir. Então nós podemos falar assim, o mundo está desse jeito por causa do coração do homem. Mas há uma atuação direta. Há uma atuação direta de Satanás. Satanás, ele está aí. Ele está destruindo o mundo que nós conhecemos. Mas o inimigo não está muito preocupado com o mundo, não. Ele está mais preocupado comigo e contigo. Ele não veio para roubar esse mundo, ele não veio para matar esse mundo, ele não veio para destruir esse mundo. Ele veio para matar, roubar e destruir a minha vida e a sua vida, a minha casa e a sua casa. E Efésios, vamos abrir lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Talvez a gente pergunte assim, mas por que tanto sofrimento? Por que as coisas não acontecem? Por que é mal em cima de mal? Se você liga a televisão hoje, você vai ver que jorra sangue, né? Parece uma brocha de pedreiro jorrando sangue ali na sua tela, de tanta coisa ruim, de tanta desgraça acontecendo, de tanto problema em cima de problema, de tanta maldade, de tanta coisa que você fala assim, nó, cadê Deus? Parece que Deus não está mais aqui, que Deus nos abandonou. Não, não é que Deus nos abandonou. Só tem um porém. O inimigo está presente. E o que o inimigo faz? Então diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 2, nos quais andastes outrora. Vamos ler o versículo 1 para a gente compreender, né? Falando de Jesus. Ele vos deu vida. Ele mesmo diz que está aqui para nos dar vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que atua agora nos filhos da desobediência. Irmãos, olha o que a Bíblia diz sobre Satanás. Satanás e os seres humanos. A junção dos dois. Os seres humanos é ruim, é caído, é mau, não é justo, não busca Deus. Mas imagina os seres humanos recebendo atuação direta. O verbo atuar aqui, irmãos, energeu, vem de uma palavra, a mesma palavra que a gente conhece para energia, né? Energo. E indica uma atuação operante e eficaz de Satanás na vida dos filhos da desobediência. Logo, se eu e você não vivemos para Deus, não vivemos para obedecer a Deus, não vivemos para obedecer as Escrituras, não amamos a Cristo, não respeitamos a Cristo e queremos viver de acordo com os nossos padrões, de acordo com aquilo que achamos ser correto, de acordo com aquilo que o mundo ensina para nós e prega para nós, se nós queremos desobedecer, viver em desobediência, a Bíblia é muito clara. Nós estamos sob a ação direta de Satanás. Logo, somos mentirosos também, porque vivemos uma mentira. Estamos na esfera de atuação de Satanás, porque ele está aqui atuando diretamente nas nossas vidas. E não pense você, não dê uma de santinho, não dê uma de desenganado, porque nós sabemos que o homem, cada dia que passa, ele parece menos com Cristo e parece mais com alguém. E eu quero dizer, nós parecemos mais com Satanás do que com Cristo. Porque
Se nós obedecêssemos a Cristo, se nós obedecêssemos mais a palavra do Senhor, Satanás não atuaria tanto, não faria tanto estrago no mundo em que nós vivemos. E ele é também o nosso, além de poderoso, mentiroso, maligno, nosso inimigo, como nós já vimos aqui, é nosso inimigo. Número 1, ele é astuto. Efésios capítulo 6, o versículo 11. Efésios capítulo 6, verso 11. Olha o que nós já lemos aqui, mas está dizendo aqui. Revestivos de toda a armadura de Deus, para ficardes firme contra as ciladas. Irmãos, igreja, meus amigos, o diabo ele é astuto. Ele é igual uma serpente. Uma serpente, ela não dá o bote simplesmente por dar. Ela vai esperar o momento certo. Ela vai se camuflar, ela vai ficar totalmente paralisada, esperando o momento oportuno. E o nosso inimigo, ele não espera só o momento oportuno, ele espera o início desse momento. Porque a partir daí que a gente dá lugar para o diabo, ele começa a atuar de uma forma avassaladora na nossa vida. Porque a Bíblia está dizendo que o inimigo, ele é um ciladeiro. Ele está sempre aí, armando uma arapuca para mim e para você. Está sempre, um termo muito usado, né, dentro das igrejas hoje, ele está sempre armando um laço para quando eu e você dermos bobeira, ele simplesmente nos laçar. E às vezes a gente pensa assim, mas não é assim não, o diabo não é assim. Posso te falar uma verdade pura? Uma das maiores vitórias de Satanás sobre a humanidade ou sobre o ser humano é fazer com que o ser humano não acredite na existência dele. Logo, esse que não acredita na existência dele, tampouco vai acreditar na existência de Deus ou vai se voltar para Deus. E diante disso, o inimigo ele tem um campo de atuação aberto para ele. 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Então hoje nós estamos falando de Satanás, irmãos. Precisamos falar de Satanás. Afinal, ele está lavando a égua, né? Deitando a pichorra aí no lombo de muita gente. E as pessoas não se dão conta disso. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Diz assim, versículo 13. Porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Meus amigos, Paulo está dizendo, Cristo disse que o diabo, ele é mentiroso, ele é nosso inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Paulo está dizendo que ele como nós acabamos de ver aqui, astuto, que ele é maligno, que ele é poderoso, que ele se transforma em anjo de luz para nos enganar, para enganar o povo de Deus, para enganar os eleitos do Senhor. E eu quero falar para você uma coisa. Cuidado, tome muito cuidado, porque nós estamos vivendo uma era onde falsos apóstolos, onde falsos pregadores, onde inúmeros homens e mulheres de Deus estão simplesmente sendo enganados por Satanás. E há aqueles que estão dentro do aprisco, ovelhas disfarçadas, lobos disfarçados de ovelhas, líderes dizendo que são de Deus, mas ensinando um monte de heresia, um monte de coisa errada, levando pessoas até se matarem. Aconteceu na nossa cidade há pouco tempo. Uma pessoa quis se matar porque um líder disse que ela iria morrer naquela semana. Meus irmãos, toma cuidado. Nem tudo que vai reluzir
é ouro. A gente não deve ficar dando crédito a tudo. Escute a palavra de Deus, busque compreender a palavra de Deus, porque uma coisa é certa: o diabo te odeia, o diabo me odeia, e ele está aqui querendo acabar com a minha vida, querendo acabar com a sua vida. Então, 2 Pedro, para encerrarmos aqui, 2 Pedro, capítulo 5. 2 Pedro, capítulo 5, está lá no finalzinho da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 5, diz assim, segunda epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, desculpa meus irmãos, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Obrigado, meu amor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Essa é a realidade do diabo, irmãos. Ele não presta, ele é maldoso, ele é inescrupuloso, ele é sagaz, ele é astuto, ele é mentiroso, ele é nosso inimigo, ele é nosso adversário, ele é a serpente, ele é o mal em pessoa, ele é o príncipe deste mundo. Então nós podemos chegar a uma conclusão, que o diabo não presta. Ele está aqui simplesmente para nos tirar da presença de Deus, ou para nos manter afastados longe do Deus que nós ainda não conhecemos. Sede firmes e vigilante. Você que conhece Cristo, não dê brecha ao inimigo. Ele quer destruir a nossa vida. Ele quer nos devorar. Ele não quer só atuar na nossa vida. O objetivo de Satanás, eu digo, ele não tem como adorar a Deus. Ele não tem como voltar para a presença de Deus. E ele quer que eu e você simplesmente percamos a oportunidade que Cristo nos deu na cruz. Amém? Abra sua Bíblia lá em Efésios. Então nós vimos aqui, sede firmes e vigilantes. E aí, já que nós estamos falando de uma luta, voltando para o nosso texto, o conselho que nós temos é: quanto mais, Efésios capítulo 6, versículo 10, quanto ao mais, sedes fortalecidos aonde? No Senhor. Meus irmãos, nós, queira você ou não, nós estamos numa luta espiritual. Alguém certa vez diz: eu não tenho culpa se Deus e o diabo estão numa luta. Eu não fiz nada para fazer parte dela. Eu não pedi para entrar nessa luta. Mas eu sei de uma coisa: queira você ou não, você participa dessa luta. Você faz parte desta luta. E você precisa escolher de qual lado você está. E a única forma de vencermos o inimigo é estarmos em Cristo. É nos fortalecermos em Cristo. É nos revestirmos de toda a armadura de Cristo. E sendo assim, Romanos capítulo 8, a esperança que nós temos para aqueles que optam por Jesus, diz assim, versículo 7. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos hoje estar totalmente confortados, sabendo que estamos numa luta. O mal é real, a batalha é real, mas se estivermos em Cristo, nós estaremos no amor de Deus, guardados por Deus e pelo seu Espírito. Amém? Pai,
Obrigado por mais um dia, obrigado por mais um estudo, obrigado por mais uma oportunidade de aprendermos algo tão importante, Senhor, para as nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, cada um na sua cidade, na sua casa, no seu local, no seu trabalho, enfrentando suas lutas pessoais. E sabemos, ó Pai, se já não bastara, Senhor, nós sermos seres imperfeitos e às vezes, Senhor, dados a fazer tudo aquilo que não agrada ao Senhor, nós ainda temos um inimigo real, um inimigo, Senhor, querendo destruir a nossa vida por completo. Mas obrigado porque temos também o Senhor. Obrigado porque Cristo venceu Satanás na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque a derrota do inimigo ela já é real para nós que cremos em Cristo Jesus. Mas, Senhor, infelizmente, Ele ainda tem atuado neste mundo, Ele tem atuado na vida das pessoas que não te conhecem. E, Senhor, que o Senhor conceda, Deus, poder, que o Senhor nos ajude a pregar o Evangelho, que o Senhor nos leve, Senhor, a fazer uma diferença e sermos mais impactantes neste mundo dominado pelo inimigo. Senhor, nós não vamos dar crédito a Ele, pelo contrário, o nosso estudo hoje foi só para falar quem é Ele, mas todo o crédito, toda a honra, todo o louvor é dado ao Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, todo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe. Até quarta que vem.